Olá, turminha! Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção do exercício 2 da página 66 e vamos começar um assunto novo, que são as operações com frações, tá? Nós vamos ver as páginas 119, 120 e 121 do livro. Então, vamos começar primeiro com a correção da página 66, que era essa atividade aqui com o Triceratops, que é esse dinossauro que tem 3 chifres, um aqui no nariz e 2 na cabeça. Por isso que o nome dele começa com tri, porque ele tem 3 chifres, tá? A escala é uma importante relação. A gente estava falando na aula anterior que a gente pode usar as frações para indicar a relação do tamanho de um objeto da vida real com o que é representado no desenho. Vejam aqui que eu tenho uma régua mostrando o tamanho do desenho aqui no livro de vocês. Será que quando existia esse dinossauro tinha esse tamanho? Um pouco menor que uma régua de 15 centímetros? Ele era pequenininho assim? Não. Pelos ossos que foram encontrados, ele era um animal bem grande, tá? Mas para desenhar no livro de vocês e representar, a gente usa uma escala. Ou seja, aqui o que diz o enunciado é que o Triceratops do desenho foi feito na escala 1 para 90. O que quer dizer 1 para 90? Ele está escrito assim, usando 2 pontinhos, mas a gente também pode representar na forma de uma fração. Isso significa que cada centímetro que tem no papel de vocês, na vida real, representa 90 centímetros, tá? Então, se aqui no papel eu tenho 14 centímetros ou 13 centímetros, cada centímetro desses representa 90 do animal na vida real. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Veja a pata dele. A pata dele aqui tá mais ou menos, é um pouquinho maior do que 1 centímetro, é um pouquinho maior que a distância entre o 8 e o 9. Então, eu vou arredondar e dizer que a pata dele mede 1 centímetro no desenho. Isso significa que na vida real a pata dele mede 90 centímetros. Agora, considerando todo o comprimento do Triceratops, nós temos que é 13 centímetros. Então, a gente tem que fazer vezes 90 para descobrir o comprimento total do animal. Eu vou fazer essa conta aqui, vocês podem até fazer com a calculadora, mas eu vou fazer aqui 90 vezes 13, tá? Na verdade é 13 vezes o 90, 13 vezes 9 dezenas. Então eu tô trabalhando só com as dezenas, tá? Portanto, o comprimento total dele é 1170 centímetros. Isso dá 11 metros e 70 centímetros. Qual é o tamanho real aproximado do Triceratops em centímetros e em metros? Em centímetros, 1170 centímetros. Em metros, pode ser 11 metros e 70 centímetros ou ainda 11,7 metros. Esse é o comprimento real desse animal, que era um animal bem grande. Vamos então começar um assunto novo, tá? Na abertura aqui da página, vocês lembram o que é isso aqui? Vocês já devem ter visto em anos anteriores. Isso aqui é um tangram, é um quebra-cabeça chinês que é de origem oriental, que ele é formado por ele forma um quadrado e esse quadrado está dividido em outras figuras geométricas menores, como triângulo, paralelogramo, quadrado, tá? Se você não conhece o tangram, na página, no material de apoio do livro, na página
21, você tem a figura completa do tangram, tá? Observem que o tangram tem partes maiores e partes menores, tá? Nós temos dois triângulos, o laranja e o verde são maiores, e o triângulo vermelho, ele é um pouco menor. Esse tangram aqui está construído, ele tem um quadriculado, ele está dividido por um quadriculado, assim com umas linhas pretas, em 16 partes. Fazendo assim, você consegue comparar o tamanho dos triângulos. Por exemplo, o triângulo vermelho, ele é formado por um quadrado e mais duas metades de quadrado, tá? E o laranja não, ele tem 2 quadrados completos e mais 4 metades de quadrados. Você pode fazer essa análise de todas as figuras que formam o tangram e assim comparar os tamanhos das partes, tá? Por que isso é importante? Porque aqui no livro nós temos umas perguntas aqui no Conversa Vai e Conversa Vem. No Conversa Vai diz assim, vocês se lembram da lenda do tangram? Vocês podem pesquisar a lenda do tangram e saber mais sobre esse passatempo, esse desafio, esse quebra-cabeça, tá? Mas pra gente na parte da matemática tem uma pergunta assim: que relação é possível estabelecer entre o triângulo verde e o vermelho do tangram? Olhem lá a figura do material do apoio e tentem estabelecer algum tipo de relação entre o triângulo verde e o vermelho. Depois, mais tarde, a gente vai retomar isso aí. Por enquanto é só para vocês pensarem um pouquinho. Nessa unidade, então, a gente vai tratar da adição e da subtração de frações com denominadores iguais. Nós estamos aqui na página 120. Então, a gente já falou de frações, a gente já aprendeu a comparar frações, a gente já aprendeu a encontrar frações equivalentes, frações que são formadas por outros números, mas que representam a mesma quantidade. E agora nós vamos aprender como fazer somas e subtrações de frações. Primeiro nós vamos considerar frações que têm o mesmo denominador, como aqui, ó, 1/8, 3/8, 2/8, todas as frações que estão aqui têm o denominador 1, tá? Vamos ver o que fala sobre esse problema. Em um rodízio, a pizza de calabresa vem dividida em 8 pedaços. A gente que sabe fração já sabe que cada pedaço representa 1/8. Note que os pedaços são iguais, tá? André comeu 2 pedaços. A parte do André aqui está contornada em amarelo e representa 2/8. A Bárbara comeu 3 pedaços. A parte da Bárbara está contornada de azul e ela comeu 3/8 da pizza. E a Carol comeu apenas um pedaço da pizza de calabresa. Ela está contornada aqui com essa outra cor, um laranja claro, e a fração que a Carol comeu é 1/8. Para descobrir quantos pedaços os 3 amigos comeram no total, podemos fazer um desenho para representar a situação e fazer a conta. Note na figura ao lado que eles comeram 6 pedaços ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses foram os pedaços que eles comeram. Então, a gente pode representar a parte que eles comeram pela fração 6/8. Essa situação pode ser representada também por uma adição de frações. Eu vou somar o que o André comeu, 2/8, mais o que a Carol comeu, 1/8, e mais o que a Bárbara comeu, 3/8. O resultado a gente já viu que era 6/8. Vejam que na soma o resultado tem o mesmo denominador, porque todos têm o mesmo denominador, e foram somados os numeradores, 2 mais 1, 3 mais 3, 6, tá? A gente também pode calcular quantos pedaços de pizza sobraram. A pizza inteira é 8/8, porque é 1 inteiro. Lembrem-se que numa fração, o inteiro é representado com o numerador igual ao denominador.
Então, a pizza toda tem 8/8. A parte que foi consumida, que a gente já viu, 6/8. Quantos pedaços sobraram? Sobraram 2 pedaços. Olha o desenho aqui. Os 2 pedaços que não foram comidos estão aqui e eles representam a fração 2/8. Vejam que também aqui, como os denominadores eram iguais, o resultado continua com o mesmo denominador e dá pra gente só subtrair o que está no numerador. 8 menos 6, 2. Assim, a gente tem uma regra. Para somar e subtrair frações com o mesmo denominador, basta repetir o denominador e efetuar o cálculo só com os numeradores. Sabendo disso, a gente pode resolver algumas contas aqui, ó. Calcule as adições a seguir. Vocês podem começar a resolver aí, já que vocês já entenderam como é que é a regra, e eu vou colocar aqui os resultados para vocês poderem corrigir. Se vocês quiserem, parem o vídeo aqui, resolvam esses exercícios que não tem dificuldade e depois só voltem para ver as respostas, tá? Nós temos 9 operações para fazer. Então, eu vou colocar aqui todas as respostas. Então, eu repito o denominador, que é sempre igual, e somo os numeradores. Vou colocar aqui na mesma ordem em que está no livro. Aqui o denominador é 12 e somando 3 mais 9 é 12. A letra C, o denominador é 9 e 2 mais 3 é 5. Na letra D, o denominador é 7 e 4 mais 7 é 11. Na letra E, o denominador é 10 e somando 9 mais 15 é 24. Na letra F, o denominador é 3 e 4 mais 14 é 18. Na letra G, o denominador é 6 e 7 mais 6 é 13. Na letra H, o denominador é 21 e 96 mais 45 é 141. E na letra I, eu mantenho o denominador que é 9 e somo os numeradores 37. 24 mais 13 é 37. Tá? Confiram se a resposta de vocês ficou igual, não tem dificuldade nenhuma. Vamos para o número 2. Leia as situações problemas a seguir e as resolva. No lanche da tarde, Janaína comeu 2/8 de uma torta e Patrícia comeu 3/8 dessa mesma torta. Que fração da torta as duas comeram juntas? Vejam que é um problema de adição das duas frações, tá? Então, eu vou somar 2/8 mais 3/8. Como a gente já falou, como o numerador é igual e é 8, na resposta é o mesmo denominador e a gente soma os numeradores. 2 mais 3 é 5. Então, a resposta desse aí é 5/8. Na letra B, Karina comprou uma barra de chocolate que veio dividida em 12 partes iguais. Que fração representa uma parte do chocolate? Bom, se a barra veio dividida em 12 partes iguais, cada parte representa 1/12, porque está dividido em 12 partes e cada parte é uma delas. Ela guardará 5/12 para sua mãe e 4/12 para o seu pai. Que fração do chocolate Karina vai guardar? Ela vai guardar aqui a primeira parte da letra B, a segunda parte da letra B eu vou colocar aqui do lado. 5/12 ela vai guardar e vai guardar também mais 4/12.
É uma soma de frações que tem o mesmo denominador. Então, o resultado continua tendo 12 no denominador. 5 mais 4, 9 dozeavos. Exercício 3, nós vamos usar os desenhinhos como apoio para resolver essas adições. Olha aqui, ó. Observe os desenhos e represente por meio de uma adição as partes pintadas, tá? Eu vou apagar aqui e vou colocar a solução aqui. Vejam que na letra A nós temos 2 barras e cada uma está dividida em 8 partes. Então, a primeira parte está dividida em 8 partes e está pintado 4. Na segunda barra também está dividida em 8 partes e estão pintadas 2. A soma vejam que o denominador é igual, 4 mais 2, 6 oitavos. Na letra B, nós temos as barrinhas agora divididas em 12 partes. Na primeira, que está dividida em 12 partes, estão pintadas 8. Na segunda, também está dividida em 12 partes e estão pintadas 3. Para juntar as duas, fazer essa soma, eu repito o denominador e somo os numeradores. 8 mais 3 dá 11. E a letra C, as barras estão divididas em 6 partes. A primeira tem 3 pintadas e a segunda tem 2 pintadas, 2 partes coloridas. Então, eu repito o denominador e 3 mais 2 é 5 sextos. Agora, vamos ver a tarefa que vai ficar para vocês fazerem. Vocês vão voltar na página 120. Nós temos um RA. Estou mostrando aqui o que esse RA é. É um desafio. Vocês vão ter que observar as 2 operações e descobrir qual é o valor de cada uma das letras, A, B, C e D, tá? Vejam que a letra A tem o mesmo valor nas 2 contas, tá? E aqui do lado tem os valores que podem ter essas letras. Vocês vão ter que relacionar o valor de cada letra com um desses aqui. É um desafio bem divertido. Escrevam no papel e façam tentativas até descobrir qual é o valor. Isso fica como tarefa para vocês. Portanto, a atividade de casa é o RA da página 120. A gente continua na próxima aula. Até lá!